Ah, grande Fábio. E aí, Fábio? Noite. Tá mudo, Deus. Opa! Eu aqui falando faz tempo, ó. Pessoal, boa noite, boa noite. Hoje é o nosso segundo dia aí do evento, né, com o professor Rômio. Tá, estamos muito felizes por estar aqui, certo? Ontem foi muito bom, eu quero agradecer a vocês aí pela participação, pelo tempo que ficamos aí, ficamos até tarde, né, e mesmo assim continuamos aqui, né? Hoje nós temos aí o professor Rômio, que já é conhecido de vários, né, de vários aqui, então vamos ter uma noite também maravilhosa. Mas antes de passar para o professor Rômulo, eu quero tirar uma dúvida com vocês. Do que nós conversamos ontem, surgiu alguma oportunidade de colocar em prática hoje? Você pode falar no microfone ou escrever aqui no chat. Surgiu alguma oportunidade? Não? Conseguiram colocar em prática alguma coisa? Ô, pessoal, boa noite. Eles falando aqui. O que eu consegui aplicar foi o seguinte: eu estava usando muito o Copilot para fazer alguns comandos do Excel, né? E hoje eu já fiz o Copilot dentro do Excel, então foi muito mais interessante, porque eu tinha que fazer no Copilot o que eu queria para ele gerar a fórmula e eu colocar lá. Agora não, ele falou, faça tal coisa. Ele foi lá e fez o que eu falei, né? Então ele fazia, não, tá errado, quero tais colunas, ele, não, tá certo, fiz, não, faça assim agora, ele vai, então assim, foi muito mais prático, né, utilizar dessa forma, por dentro do Excel. Show de bola, Vinícius, show de bola. Mais alguém, pessoal? Aqui também, professor, hoje eu respondi vários e-mails usando o Copilot dentro da própria ferramenta e percebi uma melhora na qualidade das respostas. E a velocidade, né, Fernanda? É bem mais rápido, né? Isso, antes ele ficava mais tempo processando, foi show de bola. Valeu mesmo as Beleza, dicas, ajudaram muito. beleza, beleza, pessoal. Pessoal, só para antes de começar, eu não sei se vocês receberam, nós mandamos para vocês, como foi falado ontem, esse evento faz parte né, do pré-MBA de Inteligência Artificial e Banking. E aí nós pensamos o quê? Né, eu e Fares, falou, cara, a primeira disciplina é IA, a base da IA, né? É a base. Então, o que é que nós fizemos, tá? Independentemente de você quiser ou não continuar no MBA depois, mas nós mandamos para vocês no mandamos no WhatsApp de todos que estão inscritos aqui. O que a gente vai fazer, tá? Quem quiser participar da disciplina IA básica, pode se matricular lá, não tá automaticamente matriculado no MBA, tá? A ideia é que você participe dessa primeira disciplina. Ela vai contar como um curso, então ao final dela também vai receber certificado. Serão 3 aulas, próxima terça, depois a outra e a outra. O professor que vai dar aula para a gente, né, para vocês, para quem quiser participar, é o professor Diego. Então, assim, a gente está ofertando pela participação de vocês, pela quantidade de inscritos, né, nós entendemos que é legal. Mesmo se não quiser ficar no MBA, independentemente de qualquer coisa, mas essa primeira disciplina, como é algo que com certeza vai mudar a rotina de vocês no dia a dia, aquilo que nós fizemos ontem vai ser expandido ao máximo, tá? O Diego é um cara fera, 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 fera mesmo, em Copilot, certo? Já deu treinamento aí para a Caixa de Seguridade, para a Caixa Vida e Previdência,
para algumas superintendências aí também que o contrataram. Então, vocês terão aí o professor, né, que conhece muito. Imagina, com aquelas dicas de ontem que foi muito rápido, muito superficial, né? Já conseguimos aí melhorar a nossa rotina do dia a dia. Imagina aí numa aula mesmo, 3 aulas trabalhando isso, com certeza sairemos bem mais à frente, tá? Então, pensando nisso, nós disponibilizamos para vocês, quem quiser participar do primeiro módulo, ele é gratuito, tá? Ah, Deus, quer dizer que se eu matricular nesse módulo, eu já estou matriculado no MBA? Não. Se você quiser continuar no MBA, beleza, aí é uma decisão sua. Mas o nosso objetivo aqui é disponibilizar gratuitamente para vocês esse primeiro módulo, porque ele vai ser introdução a IA e Copilot. Então, a gente vai trabalhar muito Copilot. E como nós sabemos que isso mexe, né, no dia a dia de todos, então nós resolvemos aí liberar para todos que quiserem participar. Beleza? Agora vamos lá, professor Romer, a aula é sua. Beleza, vocês estão me ouvindo bem, gente? Boa noite aí para todo mundo. Sim, me Sim, ouve bem, sim. dá um joinha. Boa noite, estamos ouvindo sim. Que bom estar aqui com vocês, hein? Muito legal. Obrigado aí, professor Edélcio, o professor Fares também, pessoal aqui da Velox Liderança. Muito legal estar aqui nesse evento, nessa aula, né? Na verdade, é um bate-papo, né, pessoal? Eu gosto de falar que a gente vai bater um papo aqui hoje bem legal sobre competências digitais, profissionais do futuro. E aí, assim, se vocês tiverem perguntas, fique à vontade, levante a mão, né? Coloca aqui no chat, eu vou estar bem atento também aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Algumas pessoas aí já me conhecem, eu estou na Caixa, né? Eu já trabalho na tecnologia há mais de 30 anos, aí que eu já estou na área de TI, e passei por várias áreas dentro da tecnologia, né? Atualmente eu estou lá como liderágio ali da Box Cidadania Digital aqui na Caixa, cuidando aí do Caixa Tem, do Pé de Meia, né? Estou aqui ajudando o pessoal aqui com toda essa questão de agilidade, então a gente tem um modelo diferente de trabalho, dizendo assim, né? E também sou professor universitário, né, de graduação, pós-graduação, mais de 20 anos também no mercado, né? Inclusive hoje leciono em algumas universidades, leciono ali na PUC, na Unileia, já lecionei outras também, e vai ser muito bom bater um papo com vocês, né, sobre competências digitais para os profissionais do futuro. Eu já vou compartilhar aqui a minha apresentação, aqui está sendo gravado também, né, então vai ficar disponível para depois quem quiser assistir também, pode assistir, né. Nós Vocês disponibilizamos. Não, ainda não. Mas nós disponibilizamos para agora, para a galera que está no grupo, né, que se inscreveu, a gente disponibilizou hoje para eles o resumo da aula de ontem, né, em áudio, em vídeo, em apresentação, infográfico e um artigo, em formato de artigo, entendeu? Então, da sua aula também nós vamos fazer a mesma coisa para a galera. Muito bem, pessoal, então, olha só, competências digitais, preparando os profissionais para o futuro. Quem são os profissionais do futuro, hein? Perguntinha boa para a gente começar, hein? Quem que são os profissionais do futuro? Quem que vocês acham aí que são os grandes profissionais do futuro? Pode falar? Pode, claro, à vontade. Eu imagino que o profissional do futuro é aquele que não deixou de ter as habilidades sociais importantes para a comunicação, mas que consiga também habilidades digitais aí nesse meio tão desafiador, né, com tantos recursos que nós temos, mas que junte as duas coisas, né? A gente não pode ser tão robozinho. E também a gente não pode ignorar toda a tecnologia que a gente tem à nossa disposição, né? Muito bom, Josi. Eu vou ser muito simplista na minha resposta. O profissional do futuro somos nós. Somos nós, exatamente, Laura, também. O que mais? A Sandra está colocando aqui, eu estou me esforçando bem para ser profissional do futuro. Legal. Quem mais, gente, quer contribuir? Pode falar. Diogo, você abriu aí? Falar? Posso falar?
Pode, claro. Olá, professora, boa noite. Já te acompanho no LinkedIn, te acompanho no COIDA, te acompanho no Engage e já vi várias coisas que você faz. E eu acredito que o profissional do futuro é aquele que está disposto a correr riscos e viver experiências. Então, nós temos aquela questão, né, de querer não errar. Inclusive, quando a questão é idioma, muitas pessoas não falam outro idioma porque elas têm vergonha de se expressar frente das outras pessoas. Então, trazendo isso para a tecnologia, nós temos dificuldade de nos expressar tecnologicamente, né? Então, eu acho que o profissional do futuro é aquele que está disposto a arriscar e está disposto a conhecer e viver novas experiências tecnológicas. Muito bom, Regiane. Obrigado Obrigada. pela contribuição. Mais alguém, pessoal? Mais uma contribuição, quem quiser falar? Mais alguém se arrisca aí para falar quem que é o profissional do futuro? Boa noite a todos. Eu vou me arriscar. Eu arrisco dizer que o profissional do futuro é aquele que consegue manter a criatividade e explorar essa criatividade aliada à tecnologia. E então, às vezes, a tecnologia, às vezes, ela vai repetir muitas coisas que ela já está programada para fazer. E o profissional futuro vai conseguir inovar e criar. Então, ele vai usar a tecnologia e ainda vai inovar. Então, eu vejo dessa forma o profissional do futuro. Muito bom, Angie. O Fábio também colocou aqui, o profissional do futuro vai ser o que vai querer criar e inovar constantemente. O Márcio colocou se adaptar ao momento. Legal. Iris Lene, que eu nunca tentei, mas vai tentar, né, Iris? Pessoal, então, assim, é legal o que a gente está falando do futuro. Alguém quer falar mais? Denilson, eu acredito que o profissional do futuro é aquele que vai estar conseguindo conciliar, né, a questão da tecnológica com a capacidade de lidar com as pessoas. Então, fazer a junção disso, né? Eu acredito muito nisso aí. Muito bom, capacidade de lidar com pessoas, fácil adaptação e foco. A Mari também colocou. Muito bom, gente, tá bem legal, mas vamos dar andamento aqui. Profissional do futuro, né? A gente vai falar aqui do futuro. O futuro é hoje, é agora, né? Então a gente precisa, quando eu estou colocando preparando, é porque nós não estaremos prontos, né? Não estaremos 100%, ninguém está 100% pronto. Então, essa preparação é algo que está acontecendo de forma constante, né? A gente até, hoje, um grande jargão que se fala no mercado é o famoso lifelong learning, né? O aprendizado para a vida inteira, o aprendizado contínuo, que nunca vai deixar de existir, e nós, como profissionais do futuro, precisamos ter essa sede de aprender, essa sede de reaprender, de desaprender também, né? Porque às vezes a gente tem algumas coisas que nós precisamos realmente desaprender para aprender outras coisas. Então, isso é muito interessante, tá? Mais alguém quer falar? Sandra, você abriu isso? Quer falar? Aqui. Bom, gente... Desculpa, foi sem querer, professor. Tranquilo. Então, olha só, gente, eu gosto de trazer essa frase dessa futurista, inclusive já foi na Caixa, né? Não sei se vocês lembram, ela foi na Caixa, e ela falou muita coisa sobre o futuro. Ela é uma professora também que olha as tendências também, tem o Instagram dela, está sempre colocando coisas, está sempre publicando as coisas dela também, que é a Marta Gabriel. Ela fala uma frase aqui do livro dela, um livro até que eu recomendo para vocês, quem tiver interesse, que chama Liderando o Futuro, né? Então, esse livro dela, ele vai falar de muitas coisas interessantes sobre ambidestria, sobre competências digitais, sobre habilidades, enfim, tudo que a gente precisa aprender nesse mundo contemporâneo, essas mudanças exponenciais que nós estamos tendo, né? E ela tem essa frase que ela vai falar assim, né? O futuro não espera nem perdoa a falta de preparo. Uma provocação forte para a gente aqui nessa noite, né? Então, assim, por que o futuro não perdoa a falta de preparo, né? Porque nós precisamos realmente estar abertos a querer nos preparar, a enxergar com o futuro como hoje, né? Não algo que vai acontecer lá na frente, mas buscar nos preparar para que realmente as oportunidades, os desafios
a gente possa realmente conquistá-los, né? Parece ser fácil, né? Falar assim, a gente agora, nos preparando, a gente vai conseguir. Talvez não vamos conquistar, né? Talvez não teremos sucesso. Nada está garantido, né? Então a gente vive, principalmente em um mundo bunny, um mundo VUCA, né? Um mundo complexo, um mundo incerto, um mundo ansioso, um mundo não linear, né? As coisas não acontecem numa escadinha. Então, quando ela está falando disso, ela está dizendo, está provocando a gente mesmo. Falando, olha, se vocês não se prepararem, provavelmente o futuro não vai chegar. O futuro não vai existir, porque o futuro é hoje. Então, eu preciso me preparar hoje. Né? O que eu estou aprendendo hoje? O que eu estou desaprendendo hoje? Estou reaprendendo hoje, né? Então, são provocações interessantes, né, que a gente traz. E aí, pessoal, eu gosto também de apresentar aqui um vídeo que ele tem um impacto, um vídeo bem rapidinho, tá? Eu sei que, às vezes, eu falo assim, mas um vídeo aqui, é um vídeo em inglês, né? Também de um futurista, que eu vou trazer um vídeo aqui para vocês. Eu gostaria depois que vocês trouxessem para mim o que foi os insights que esse vídeo trouxe para vocês, tá bom? Então, pegando o gancho aqui da nossa futurista Marta Gabriel, que ela, inclusive, tem um livro também, além desse livro, Liderando o Futuro, ela tem um livro chamado A Revolução das Habilidades para o Futuro do Trabalho na Era da Inteligência Artificial. É um livro também muito legal, eu recomendo aqui para você. Já recomendando leituras, né? Quem gosta de livros aí, de leitura de 2 livros aí interessantes para vocês também, livro de cabeceira para vocês aí debruçarem nas falas dessa futurista, dessa professora, dessa entusiasta, inclusive, de inovação, né? Então, são 2 leituras interessantes. Então, vou passar um vídeo para vocês aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Então, né? Sim. Quero ver se vai estar com som. Vamos ver se vai estar com som. Eu não sei se na hora de compartilhar eu coloquei som. Deixa eu ver, deixa eu só conferir. Deixa eu parar de compartilhar, conferir se está aparecendo o som, pessoal, para não errar, né? Vamos ver aqui. Ok. Estou compartilhando de novo. Ok, então tá tudo certo. Vamos ao vídeo aqui pra gente, tá? E o vídeo também é legendado, tá? Ele tem uma legenda aqui que eu coloquei, então vamos lá. Ver se vai dar tudo certo aqui. Espera aí, deixa eu voltar. Opa. Aí. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable.
Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Me contem aí. Quais foram os insights, as reflexões que vocês trouxeram desse vídeo interessantíssimo? O que eu acho legal dos vídeos futuristas, né? E que a gente está vendo hoje em dia é que existe um ponto de inflexão, né? Não volta mais, né? E eles deixam isso bem claro. Então, não adianta querer, não, mas eu não vou, mas vai dar certo, vai dar certo para mim ainda, né? É bem claro que não, que as habilidades estão caminhando para o que a gente achava, né? Que seria, ele fala, né, seria ficção científica, agora é fato científico, né? E isso é muito legal. Vamos lá, quem mais quer contribuir, pessoal? Vamos lá. Pode falar, Haroldo. Levantou a mão, pode falar. Boa noite, desculpa, eu estava com o microfone desligado. A questão de pensar no futuro e nas projeções, né, científicas como estão ocorrendo hoje, estão muito mais próximas da nossa realidade do que simplesmente imaginar uma coisa que poderia ocorrer num futuro tão distante. Nós estamos convivendo, eu particularmente tenho 50 anos, eu sou do analógico, do telefone a carvão, de fone de carvão, discado, e hoje o celular é uma ferramenta que te proporciona diversas funcionalidades, diversas situações em que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente não teria a menor condição de imaginar. Então, o futuro está sempre próximo, sempre num outro dia, no outro amanhecer, né? Nosso futuro está chegando. Muito bom, Haroldo. Mais alguém? O Fábio colocou que achei interessante que a inteligência artificial não irá nos substituir, mas sim será uma ferramenta orgânica em nossas vidas. Muito legal também. Quem mais quer contribuir? Vamos lá, pessoal. Fez vocês aí saírem um pouco da cadeira, provocou vocês. Nós somos, então, por quê e não como, né? O vídeo fala disso também. Seres humanos serão por quê e não como. As ferramentas vão continuar evoluindo, né? Ontem o professor Edelcio falou um pouco disso, né? Que daqui a pouco nós teremos outras IAs, outras ferramentas vão passar, mas
seres humanos não vão passar, né? Nós não vamos nos materializar em robôs, né? Por mais que eles façam atividades comandadas por nós, nós não iremos ser substituídos por robôs. Vocês acreditam nisso, não? O que vocês acham, pessoal? Vamos lá, vamos provocando vocês aqui do vídeo, vamos lá. Fala, Cindy. Eu acho que, acho não, né? Eu tenho certeza, né, que está cada vez mais caminhando para as pessoas entenderem também que não é sobre só tecnologia, é sobre pessoas também, saber ter habilidades que não sejam só tecnológicas, porque diversas profissões que hoje exigem curso superior nem vão mais existir no futuro. Então, você precisará saber o mínimo de tratar de pessoas, de consertar coisas e habilidades que uma máquina não vai conseguir, né, substituir. Então, é se adaptar às novas tecnologias para a gente ter suporte às coisas que a gente precisa para o dia a dia, se familiarizar. E, às vezes, as pessoas ficam assustadas, porque, nossa, eu preciso aprender muito de tecnologia, saber disso, disso, daquilo. E o contrário também é verdade, as pessoas precisam entender que as habilidades que elas têm, então, assim, não, isso não é para mim, né, eu sou de exatas, não sou de humanas, ou e vice-versa. Tudo isso precisa ser trabalhado, porque tudo mudou muito, né, nos últimos anos, e existe uma corrida para o tecnológico, mas existe também a necessidade de trabalhar aquilo que a tecnologia nunca vai conseguir substituir. Então, acho que o vídeo fala muito sobre isso também. Coisas e pessoas, né? Então, assim, o que você está fazendo hoje para poder trabalhar sua mente para ser uma pessoa presente no futuro, né? E o futuro é hoje, né? Então, acho que essa necessidade de se adaptar às mudanças e abrir a cabeça para tudo aquilo que você acha que não é para você, mas que uma hora ou outra vai ser exigido de você. Muito bom, Cindy. Então, são mudanças, né, pessoal, que estão acontecendo de forma exponencial, que a gente está falando. Nós estamos vivendo numa sociedade contemporânea exponencial, que as mudanças acontecem a cada dia, né? O Haroldo falou. Também sou da época aí do celular de cartão, viu, Haroldo? Entregando a idade aí. Também sou da época do telefone com linha, né? Então, orelhão, né? Enfim. Telex. Então. Ô Rômel. Pode falar, Fábio. Desculpa até intrometer, né? Boa noite a todos. Eu até acredito um pouco a mais, pode ser até uma visão meio bem futurista, uma coisa meio de ficção científica, mas o que foi colocado no vídeo, eu acredito hoje, por exemplo, igual com as tentativas de colocar sensores, né, no cérebro humano, né, que eles têm tentado fazer, né, fazer aquelas conexões para fazer sinapse lá no cérebro, e tinha determinadas questões orgânicas, né, para tentar fazer conexão orgânica com sensores que anteriormente a gente achava que nunca ia acontecer, né, impressoras 3D que fazem impressão de órgãos, né, mudança no código genético. Eu não falo agora, como a mudança está de forma exponencial e a gente vê que a velocidade é muito rápida, eu acredito que a gente não vai conseguir ver isso, porque nós somos seres humanos que a nossa estrutura, o nosso código genético, ele veio de forma natural. Mas eu acredito com a relação da ciência, com os computadores quânticos aí cada vez mais possantes, eles vão mexer nesse código genético, né? Eles vão melhorar os seres humanos, né? Para a gente ficar melhores, aí de repente a gente nem vai ser mais Homo sapiens, né? Nós vamos ser uma estrutura totalmente diferente, né? Pode ser até uma meio viagem, né? E provavelmente também, igual questões aí de mudança de peças cibernéticas ou estruturais que vão mudar a questão humana. Inclusive, até o professor colocou lá muito bem falado. É um caminho sem volta. Só também que eu fico avaliando também um determinado momento, um determinado
uma determinada questão. Para alimentar toda essa inteligência artificial, precisa de energia, e você precisa de um resfriamento. Então, eu fico imaginando assim que a gente fica limitado à lei da entropia, né? Então, vai chegar e lei da conservação de massa. Então, só se a gente for para o espaço mesmo, né? Sair das teorias newtonianas, para a gente conseguir, né, continuar mantendo essas máquinas e tudo funcionando, né? Porque vai chegar um determinado momento que não vai ter água para resfriar ou tanta energia para manter tanto banco de dados funcionando, né? Então, é isso que eu acho. Mas eu acho que é um caminho sem volta mesmo, como ele colocou. Muito bom, Fabião. Boas contribuições, né? A computação quântica que realmente já é o futuro, dizendo assim, já é o que está acontecendo, né? Só que realmente vai ter uma exigência muito grande de energia, de novas fontes renováveis, a gente precisa trabalhar com isso, né? Nós estamos vivendo um colapso aí mundial também de sustentabilidade, né? E principalmente fator climático, então vocês percebem que a gente realmente tem que ter essas preocupações também sustentáveis, né? Mas, pessoal, então, voltando aqui para o futuro do trabalho, né, que eu gosto também de trazer, quando esse vídeo vai falar do futurismo, né, da transformação digital, dos modelos de negócio que a gente hoje está vivendo, né, quem imaginar que, né, você ia pedir, uma das maiores empresas de veículos não tem um carro registrado, como a Uber, né, quem imaginar que as maiores empresas hoje, né, de hoteleira, assim, não tem um imóvel registrado como a Airbnb. Então, são modelos, negócios que estão sendo transformados e a consequência disso também é o futuro dos empregos, essa perspectiva global que a gente tem. E aí, trazendo para vocês, né, aqui na nossa empresa, a gente gosta muito de falar de números grandes, números, né, que a gente fala, né, esse dia nós comemoramos aí 1 trilhão em habitação, né, em ativos de habitação, né, a maior empresa hoje de habitação hoje é a Caixa, né. Mas o desafio que nós temos para o futuro, ele também está sendo traçado por algumas pesquisas. E aqui trazendo para vocês, né, nessa noite, um relatório que quando a gente está falando do futuro dos trabalhos, a gente tem que se debruçar nesse relatório, que ele vai falar das tendências, né? Então, o futuro também, pessoal, é a perspectiva de tendências que nós temos para frente, né? Para o hoje para frente, né? Dizendo assim. E a tendência que a gente tem aqui para os próximos 4 anos, né? Já era 10 anos, agora para os próximos 4 anos que a gente tem aí, o Fórum Econômico, né? O futuro do trabalho, tem esse relatório chamado Futuro of Jobs, e que ele fala, assim, que as 10 maiores habilidades, 10 maiores competências, principalmente digitais, que vão ser essenciais para os profissionais do futuro, não são apenas competências técnicas, que a gente gosta de falar, né, as famosas hard skills, mas são competências comportamentais, competências socioemocionais, né, metacognitivas. Então, são essas competências que vão ajudar a gente a, de certa forma, desbravar o mercado, desbravar o futuro. E esse relatório, ele traz ali, não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem aí na tela, ele traz as 10 competências que dizem assim, que são as em alta, dizem assim, as que são as mais solicitadas pelas empresas. Então, foi uma pesquisa que o Fórum Econômico Mundial fez com mais de 1.000 empresas, inclusive, mundiais, dizendo assim, para o mundo inteiro, né, nível só Brasil, tá? E aí vocês percebam que a gente está ali no ranking, né, das competências iniciais, né, IA, Big Data, cibersegurança, né, redes, e aí vem outras competências, né, criatividade, resiliência, flexibilidade, agilidade, curiosidade, aprendizado ao longo da vida, né, famoso lifelong learning que eu falei aqui no início, liderança, né, gestão de talentos, né, pessoas, pensamento analítico, pensamento crítico e gestão ambiental. Então, percebam que são essas habilidades que vão nortear o futuro daqui para frente, tá? Então, quando a gente olha para esse relatório do futuro, a gente tem alguns números interessantes que eu quero trazer para vocês. O primeiro número desses é que, sim, a gente vai ter um aumento exponencial de novas profissões. O aumento líquido aí na faixa de 78 milhões de novos trabalhos.
né? Mas um aumento, aí sim, dizendo assim, potencial de mais de 170 milhões, né? Ou seja, uma mudança significativa na empregabilidade, tá? Da mesma forma que a gente vai ter um decréscimo, porque se criam 170 milhões, mais 92 milhões vão ser destituídas, então a gente tem um líquido aí de 78 milhões de novos empregos, tá? E quais são os desafios, né? Principalmente voltando aí para as empresas, qual que é um grande desafio? São as habilidades que precisam mudar. Não? 40% dessas habilidades que a gente está colocando aqui, essas competências digitais, vão mudar. Ou seja, 63% dos empregadores citam a falta de competências como principal desafio. Então, assim, é um número para vocês pensarem em casa, aí, pensarem quando vocês estiverem no trabalho, pensar, olha, a gente realmente tem uma lacuna de habilidades, tem uma lacuna de competências que está sendo colocada pelo mercado e que o mercado não está conseguindo absorver, tá? Mas vou trazer mais dados aqui para vocês, né? Não para assustá-los, tá, pessoal? Para que a gente fique todo mundo na mesma página, para que vocês entendam o futuro e aonde a gente vai chegar com isso, né? Então, aqui, o futuro, então, do trabalho, ele tem uma demanda, né, de novas habilidades até 2030, que ele diz o seguinte também, nesse mesmo relatório ele está falando que se de cada 100 pessoas, vamos pegar 100 pessoas, 59 dessas pessoas vão precisar se requalificar. E o que a gente fala, né, é o famoso reskilling ou upskilling, né? Vamos entender o upskilling, que é você estar numa área e você trabalha nessa área e você precisa se manter atualizado nessa área, o upgrade dessa área na qual você trabalha. Exemplo, se eu sou da área de tecnologia, eu vou continuar fazendo o upskilling, ou seja, me renovando as minhas competências dentro da minha área. Se eu quero fazer um reskilling, que muitas pessoas, inclusive, me procuram para isso, é o que? Essa transição de carreira, pessoal. Então, eu saio, por exemplo, de uma área de administração e vou para a área de tecnologia. Então, você está fazendo transição de carreira, você está fazendo reskilling, tá? Então, esse número é para a gente colocar todos nós na mesma página, ou seja, de cada 100 pessoas que nós temos hoje, 59 vão precisar se requalificar ou precisar se adaptar, upgrade, né? E um número que é um pouco triste, mas 11 dessas pessoas provavelmente não receberão essa formação. Tá? Seja por algum motivo, qual ele for. Seja porque não se adaptou ao mercado, que não acredita, que é uma pessoa que realmente ficou ali estagnada, não conseguiu ter uma impulsão. Seja um jovem que está entrando no mercado, ele chegou àquele mercado, ele quer fazer outra coisa, enfim. N situações, N variáveis, mas que é uma variável que a gente tem que considerar. Tá? Ou seja, esse número grandão também aqui que a gente traz para vocês, que eu trago para vocês, 120 milhões de pessoas estão em risco de redundância em médio prazo. Aí a perguntinha legal que eu gosto de trazer. Esse número preocupa vocês? O que vocês acham? Isso é preocupante? Vocês, para nós que estamos hoje, principalmente dentro do ambiente bancário, isso preocupa vocês? Ou não, gente? Me dizem aí, me digam aí. Qual o sentimento que causa em vocês aí, quando você vê esses números grandes, pessoal? Poxa, eu estou ficando defasado. Poxa, o mundo está andando muito rápido. Poxa, o que eu tenho que fazer, Rômulo? Para onde eu tenho que... Né? O famoso mineiro, onde eu estou, para onde eu vou, né? O que eu preciso fazer? Realmente gera uma preocupação muito grande. Pode falar, Regiane. Olá, professor. Hoje, uma percepção que eu tenho é a seguinte: nós temos uma invasão de informações. Então, Exato. o que eu entendo hoje? Eu entendo que, na realidade, os colegas Caixa que trabalham hoje na rede têm uma dificuldade imensa de entender exatamente o que tem que fazer. Por quê? Porque
A gente tem informações múltiplas em diversos lugares. A gente tem aquele minha.ia.caixa, a gente tem o COI-IA, a gente tem o eGage, várias comunidades, a gente tem aquele link que nos leva para a trajetória de treinamentos que nós temos que fazer, mas aquela trajetória de treinamentos que nós temos que fazer não diz aonde a gente vai chegar. Então, existe todo um amparado de um monte de coisa, mas você não sabe, se eu fizer isso, eu vou chegar aonde? Se eu fizer isso, qual a possibilidade que eu tenho de crescer? Se eu fizer isso, qual é o caminho que me leva? Então, nós temos informações múltiplas, porém sem sentido. Então, nada que não faça sentido, as pessoas não exploram. E aí você vai procurar, por exemplo, uma vaga. A maioria das vagas pedem SQL, Power BI e não sei o que lá, porém, antes de fazer esse MBA, eu comecei a fazer Business Intelligence. E quem estava lá? Os caras da programação. Por quê? Porque por mais que eles saibam programar, hoje nesse mundo de IA, eles também estão perdidos, porque não basta você ser técnico e operacional, você tem que entender o racional, saber qual é a lógica para chegar na finalidade. E o que eu entendo? Que nós, que estamos na rede, que a gente coloca a mão na massa, que a gente executa, que faz o negócio acontecer, o nosso cérebro, a nossa inteligência, o nosso know-how deveria ser utilizado de uma forma melhor. Por quê? A gente sabe o que fazer, mas não sabe o como. A gente não precisa ter SQL, Power BI e não sei o que lá na rede. Em algumas áreas estratégicas, sim, mas lá no atendimento do cliente, tal, isso não tem relevância. Porém, se alguns de nós que estamos na rede entrarmos numa área de inteligência sem esses quesitos, a gente acaba aprendendo muitas coisas com vocês, que são técnicos, e a gente tem muito a agregar daquilo que é o nosso dia a dia. Então, eu penso que hoje o que falta é dar sentido nas coisas. Eu tenho muita bagagem. 25 anos de caixa, 25 anos de mercado, 14 anos de caixa, eu tenho muita informação de dentro do mercado e de fora do mercado, mas como que eu posso agregar mais? Porém, a gente vê lá no nosso internet caixa lá, um monte de informação, e eu sou curiosa, eu vou explorando, né? Mas o caminho, aonde chegar? Eu comecei a fazer aquele treinamento de UX, design UX. Aí o negócio começa e para. Então, muitas coisas na caixa não tem começo, meio e fim. Começa, varia e para no meio do caminho. Então, o que eu consigo entender hoje, dentro da experiência que eu tenho e dentro do que eu tenho vivido nesse mundo de IA, nesse mundo de mercado do futuro, na questão da minha curiosidade, das minhas pesquisas, é que a gente tem que casar a curiosidade, a experiência e a parte técnica, tudo no mesmo lugar. Por isso que a importância dos blocos, as áreas ágeis, mas nós que estamos aqui na rede, a gente tem que ir para uma área ágil para ajudar a agilizar mais. Essa é uma visão minha, que eu posso estar errada. Sua visão está muito boa, Regiane. E eu corroboro dizendo que a área de tecnologia, né, dizendo assim, a tecnologia, ela realmente é meio, ela não é fim. Então, as competências técnicas, como eu trouxe para vocês, as competências técnicas, os hard skills, eles sem as soft skills, sem as meta skills, sem as med skills, de nada vai adiantar. E nós vemos esse mercado tão modificado, e quando a gente está falando de profissionais de TI, profissionais de tecnologia, profissionais futuro, são mescla de competências digitais que esses profissionais precisam ter. Hoje, né, o grande jargão que a gente vê no mercado também é se contrata pelo técnico e se demite pelo comportamento. Então, são questões que nós precisamos aprender, né, a trabalhar bem com essa formação das pessoas, né? Formar as pessoas, formar líderes, ter competências digitais, né? Então, isso que a gente vai estar falando aqui nesse aspecto. Então, tudo que você está falando tem muito a ver, né? Porque nós somos uma empresa única, né? Um ecossistema muito grande. Então, tantas pessoas que estão na TI precisam conhecer de negócio, precisam conhecer de comportamentos, não só apenas o SQL que você falou, né? Que é uma competência mais técnica, né? Então, isso o que você falou é muito interessante, porque vem de encontro que a gente está falando aqui, ou seja,
essas habilidades, essas lacunas de habilidade que tem se tornado a principal barreira, principalmente aqui no Brasil, tá, gente? E de forma mundial também, tá? Então, esse assunto de competências digitais é um assunto mundial, tá, pessoal? Não é só aqui do Brasil, tá? Então, e quais os cargos, quais as profissões ali que a gente está falando que vão, de fato, fomentar mais desenvolvimento de competências digitais? Justamente a transformação digital. Os especialistas em inteligência artificial, que são as pessoas que realmente conhecem da forma como constroem uma IA, mas também são especialistas da cadeia de suprimentos e logística, entre outras profissões de futuro que vão ser criadas. Então, tem profissões ainda que a gente nem sabe que vão existir, mas vão existir, né, gente? Então, percebam que esse mercado, daqui a pouco, vai estar ainda mais oxigenado. Não significa que vai substituir o humano, né? É importante dizer que a tecnologia da informação, ela não vai substituir as habilidades humanas, como a gente está falando. Inclusive, tem pesquisas, pessoal, que dizem que em uma vaga hoje de trabalho, uma oportunidade de trabalho, o que se pede em habilidades técnicas chega na fase de 15%. O que se pede em habilidades comportamentais, socioemocionais, é na faixa de 85%. Como eu disse para vocês, hoje, o grande jargão no mercado é contrato pelo técnico e demito pelo comportamento. Então, mas como é que eu desenvolvo essas competências, né, digitais? Nós vamos falar mais aqui um pouquinho para frente. Você quer falar, Edelson? Pode falar. Não, é porque a gente trouxe o exemplo de onde ela trabalha, mas aqui no grupo aqui também tem uma galera do Banco do Nordeste, com certeza eles passam a mesma bronca, assim como colegas do Banco do Brasil que eu conheço, e quando a gente passa a discutir isso, a dor é muito parecida, né? Eles não conectam o negócio com o técnico na hora de pensar o futuro digital, né? O meu e o teu estão amplamente separados. Mas eu queria abrir aqui, o Marcelo levantou a mão, o Fábio Marcelo. Você quer falar, Fábio? Você levantou Quero e sim, depois baixou? eu quero fazer um complemento. Porque é o seguinte, eu concordo completamente com a Regiane. Assim, em relação à Caixa, eu acho que tem determinadas situações que, por exemplo, igual a própria Universidade Caixa, eu acho que eles criam nichos, né, de trilhas para a gente fazer, que são trilhas que são padrões. Só que, por exemplo, você tem unidades de tecnologia que são diversas dentro da Caixa, entendeu? Então, quer dizer, eles colocam determinados padrões que, se a gente for fazer uma analogia aqui, é como se eu fosse fazer um curso para a indústria, de manutenção de indústria, só que eu vou precisar de uma empresa de manutenção de carro, a outra eu vou ter uma manutenção de navios, a outra eu vou precisar fazer manutenção de aviões. O que a Caixa tinha que fazer primeiro, fazer uma seleção de talentos. Porque quando você tem, eu falo por isso, porque eu trabalho com os tribunais há 10 anos. Quando a pessoa tem pertencimento e ela sabe, ela é aderente ao que, ela faz algo que ela gosta, ela vai pegar e ela efetivamente ela vai trabalhar com mais, como que eu posso falar, com mais motivação, tá? Então, quer dizer, o que teria que fazer, assim, a minha humilde visão? Eu estou na CIALS, o que a CIALS precisa? Teria que ter, não teria que ter uma trilha só da TI, teria que ter uma trilha da CIALS, teria que ter uma trilha da GILOG, teria que ter uma trilha da SEMA. Então, teriam que ter trilhas específicas para cada unidade, entendeu? E, dentro dessa relação de cada trilha, de cada unidade, fazer a gestão desses talentos, porque é uma coisa interessantíssima, não só dentro da Caixa ou qualquer outra instituição, igual falou que tem colegas do Banco do Nordeste ou do Banco do Brasil, é uma questão que não se conversa. Por exemplo, deve ter pessoas que são advogados, engenheiros, tem pessoas aqui, aí, por exemplo, tem um cara que é engenheiro e ele está trabalhando, por exemplo, numa agência. Não que seja problema, pode ser escolha dele, mas, de repente, ele poderia estar agregando, igual a Regiane falou, ele poderia estar lá no Jurir,
E olha para você ver a bagagem que ele poderia estar levando para lá. O cara, eu sou engenheiro de formação, eu poderia estar pegando e ajudando numa área de governo, ou entendeu? Então, quer dizer, é isso que não é feito. Eles fazem uma forma padrão, inclusive foi até hoje, teve uma apresentação que a gente foi falar sobre a relação do suporte aos tribunais, e é uma coisa interessante. A inteligência artificial, ela vai vir, e como a gente falou, não tem volta. Só que existe uma situação que eu vejo, que vai chegar um determinado momento que todo mundo vai ter o mesmo nível de atendimento. Mas o que vai fazer o diferencial é como você vai atender aquela pessoa, como vai ser, como você efetivamente vai pegar e vai fazer com que o seu cliente ele chegue e fale assim, poxa, por que eu tenho que fidelizar com essa empresa? O que essa empresa traz para mim de diferente? Porque todas vão utilizar a inteligência artificial. O que eu posso somar? E é isso que a gente tem que começar a olhar. Relações associadas à criatividade, entendeu? Exatamente. Então, assim, é interessante quando você traz isso, porque em cada área que a gente estiver trabalhando, pessoal, as competências digitais, elas podem ser desenvolvidas, né? Então, assim, o interessante que você está falando é isso, que essa especialidade, ela é importante, né, para o conhecimento de cada um, mas de forma também transversal, essas competências, como eu disse para vocês, não é mais só o conhecimento técnico que está ganhando no mercado, né? Hoje a gente tem competências digitais que vão conversar com essas novas profissões do futuro. Então, a gente precisa realmente pensar nessa preparação, né? Então, aí cabe, né, cada empresa se posicionar também na forma de formar esses profissionais do futuro, com trilhas diversificadas, como o Fábio colocou, com propostas de formação diversificadas também, com entender os perfis também. E uma coisa também interessante que o mercado mudou, é porque há muito tempo atrás era assim, né? Eu tinha um departamento de RH que cuidava do desenvolvimento da carreira das pessoas. Falar, olha, você, mapeando o teu perfil, eu acho que você tem uma carreira desse jeito, ou você tem uma carreira desse jeito. E hoje, com a questão das competências, das habilidades futuro, existe essa autorresponsabilidade. Ou seja, pessoal, mudou, o mundo mudou. Então, quem é responsável pela carreira não é mais o departamento do RH. Somos nós que somos responsáveis pela nossa carreira. Então, é importante dizer que esse mundo digital, essa sociedade contemporânea, essa era, né, da inteligência artificial, cada vez mais tem falado isso, que é a nossa, né, é a nossa jornada, é a nossa a escolha da minha carreira que importa hoje. Aonde eu quero chegar. E aí, parafraseando Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, quando a gente traz esse retrato aqui de requalificação e qualificação, é justamente para trazer reflexão para vocês, tá? Acho que eu preciso pensar na minha carreira, pensar na minha jornada, pensar nas minhas competências, tá? Então, o profissional do futuro, ele vai ser essa abordagem híbrida, ou seja, as habilidades humanas essenciais, como vocês estão vendo aqui no relatório, né, do futuro do trabalho, e as habilidades tecnológicas, inteligência artificial, né, segurança cibernética, alfabetização tecnológica, também é uma preocupação. Por que é uma preocupação? E por mais que a gente ache que, né, o nosso mundo digital está todo mundo na mesma página, eles não estão, nós não estamos, né? Eu vou trazer, inclusive, dados preocupantes com relação à alfabetização tecnológica, inclusive, tá, gente? Então, o conjunto dessas habilidades, tanto humanas quanto tecnológicas, vão formar as competências digitais, tá? O Sandro, você levantou a mão, você quer falar? Sandro tinha levantado? Saiu, né? Então, ou seja, e essa preocupação, pessoal, essa preocupação de fato existe nas empresas, né? Então, aqui tem, o relatório também fala que 9 a cada 10 empresas planejam qualificar sua força de trabalho. Ou seja, trilha de aprendizado, formação personalizada, mas também vai depender do que as pessoas querem. Da mesma forma, a nossa empresa, ela oferece incentivo para você fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. É você que vai direcionar a sua carreira.
A escolha é sua, né? A escolha da sua profissão, do futuro, é sua. Então, eu tenho que buscar o meu autoconhecimento, o meu autodesenvolvimento. É claro, você vai ter pessoas para poder te ajudar, né? Estou dizendo que vão ter mentores, vão ter coaches, enfim. A empresa também se movimenta para isso. Mas eu preciso ser protagonista da minha carreira, da minha jornada. Então, o profissional do futuro é a pessoa também protagonista da sua própria carreira, né? Então, a gente tem que trazer isso para vocês, porque não adianta só eu desenvolver competências e não saber qual caminho, qual jornada eu quero seguir, tá? Então, as empresas estão buscando essas competências, essas habilidades das pessoas, tá? Então, é interessante a gente trazer para vocês aqui no relatório do futuro do trabalho. E aí, como é que a gente avalia, né? Como é que vocês avaliam também a relevância do trabalho de vocês hoje? Né? Que relevância tem o trabalho de vocês? Então, o que eu estou trazendo, né? Eu preciso me autoavaliar. Eu preciso, né, mapear as minhas habilidades, mapear as minhas competências. O que eu sei, o que eu não sei, o que eu preciso me desenvolver, aonde eu quero chegar, quais são os caminhos, né? Quais são as oportunidades, quais são os desafios. Né? Então, eu preciso ter essa autoavaliação, tá? Então, aqui o relatório também fala, né? Inclusive o relatório ali do Forbes, né? Também que ele traz, da Forbes, né? Ele fala assim que 80% dos diretores admitem impacto negativo devido à falta de habilidades digitais. Ou seja, as empresas não estão crescendo também, pessoal, é porque está faltando habilidades, está faltando pessoas. Isso é fato. Está faltando pessoas. Quem vai fazer essa máquina, né, as empresas crescerem, vai ser o capital intelectual. Não vai ser só a inteligência artificial. A inteligência artificial é um meio, é uma ferramenta. Né? E ontem, com a aula do professor Edelson, acho que ficou claro para vocês também isso, de que as ferramentas digitais, as tecnologias digitais de informação e comunicação, que a gente chama das TGICs, elas mudam constantemente. Quantas IAs vocês conhecem hoje? Quantas IAs terão daqui até 2030? Tá? Então, isso realmente é algo que vai continuar no mercado. Só que eu preciso entender, fazer essa minha autoavaliação profissional. Para quê? Meu trabalho é relevante? Né? Onde eu estou hoje? Eu consigo ser relevante? Não insubstituível, não é isso, tá? A gente talvez tenha aquela perguntinha, né? As pessoas nunca serão insubstituíveis, né? As pessoas, elas são insubstituíveis naquilo que elas são, tá? Mas o trabalho, ele realmente é substituível. Aquilo que você faz, outra pessoa pode fazer, talvez não com a excelência, talvez não com a competência que você faz, mas outra pessoa pode fazer. Mas como ser humano, você é uma pessoa insubstituível, tá? Então, aqui quando a gente está falando de relevância do trabalho, a gente tem indicadores também para avaliar, né? Eu posso, as atividades que eu faço hoje, elas podem ser automatizadas. As decisões que eu tomo no meu trabalho, elas são decisões baseadas em dados, né? Eu consigo dominar as ferramentas, eu estou sempre aprendendo, né? Então, isso também são diagnósticos que nós precisamos fazer, pessoal. Então, essa tela aqui explica para a gente justamente o que nós precisamos fazer continuamente, tá? A autoavaliação. Olha, eu estou na área da tecnologia. Onde eu quero chegar na área da tecnologia? Olha, estou na área da rede. Aonde eu quero chegar na rede? Eu quero fazer um reskilling, quero fazer um upskilling. Eu preciso direcionar a minha carreira. Eu preciso direcionar a minha jornada, tá? E aí, pessoal, a gente precisa ter essa mentalidade digital, tá? Então, o profissional do futuro, ele precisa, vocês falaram lá do início, né? Nós somos profissionais do futuro, mas a gente precisa desenvolver essa mentalidade digital, quebrando uma mentalidade de competição para uma mentalidade de colaboração. Então, uma das competências digitais mais essenciais que a gente tem hoje no mercado, falado por vários autores futuristas, é a colaboração. O que é colaboração? É a capacidade de a gente trabalhar em equipe, né? A capacidade da gente ter um modelo
um modelo mais horizontal do que vertical, né? É a capacidade da gente enxergar que a gente não sabe tudo, mas que a gente consegue fazer conexões humanas verdadeiras, que a gente consegue conectar as pessoas de uma forma realmente ideal, né? Uma forma natural para que a gente chegue ao resultado comum, tá? E a partir dessa mentalidade digital, a gente vai desenvolver autonomia, a gente vai conseguir inovar, ou seja, a gente vai conseguir tomar nossas próprias decisões, ter iniciativa, ser essencial, principalmente para a transformação digital nas empresas. O que a gente percebe quando a gente está falando assim, vamos fazer transformação digital, aí todo mundo fala assim, não, mas isso aqui não vai para frente, mas a empresa tem esses processos, claro, nós temos muitos desafios, pessoal, mas as competências digitais, elas são essenciais para que a gente mude, para a gente que vire esse jogo, tá? Que a gente tenha essa mentalidade digital, ser digital, passa por aí. De novo, a TI é apenas meio, a TI não é fim, tá? Então, mas espero que vocês entendam que a questão da mentalidade, pelo simples fator seguinte, como que eu vou fazer transformação digital se eu não tenho a mentalidade de transformação? Eu tenho a mentalidade mais de reclamação, né? Parece que nada tá legal, nada tá bom, sempre tem uma crítica, eu nunca proponho soluções, né? Então, eu preciso ser mais propositivo, eu preciso ser mais colaborativo, eu preciso ser realmente mais inovador, mais eficiente. Professor? Pode falar. Eu queria fazer uma interrupção, porque eu participei de um evento no Sebrae que estava falando sobre o movimento digital na indústria das redes sociais. Então, falou do TikTok, falou do Instagram, do Meta, da integração do Google Ads, estava falando de tudo isso, dos anúncios, de como isso repercutia no negócio da empresa. E veio um rapaz de 27 anos, que ele era o diretor nacional do TikTok. Então, assim, uma coisa que também é complexa na nossa empresa é que nós somos muito velhos, né? Não que eu esteja desmerecendo a nossa idade nem nada, mas assim, nós passamos muito tempo sendo as mesmas pessoas. Né? Então, agora que nós tivemos um concurso, agora que entrou pessoas novas, porém, a gente não tem aquele comportamento intraempreendedor. Então, o que acontece? A gente está aqui no mercado, a gente está trabalhando 10, 14, 15 anos e a gente está tentando alguma coisa, aí vem um colega novo, cheio de ideias, cheio de coisas, aí a gente vai barrando. E vai barrando, e vai barrando. Isso é um comportamento analógico, porque, na realidade, quem tem uma mentalidade digital, ela trabalha com espírito de cocriação. Então, ela vai entender o que essa pessoa dessa geração diferente está me trazendo de novo. Será que isso eu posso utilizar nessa área? Será que eu tenho a humildade de aprender com essa pessoa? Então, assim, a mentalidade da nossa empresa é uma mentalidade antiga, porque nós somos antigos também. Então, isso tudo é um trabalho que vem estrutural. Então, os nossos diretores são todos acima de 40 anos, né? Então, a gente não tem um diretor de 30 anos de idade, pelo menos não conheço. Então, assim, quando você começa a mesclar gerações, quando você começa a mesclar perfis de pessoas diferentes, pessoas diversas, pessoas negras, coloca mulheres, pessoas que têm uma... Aí a gente fala, né, da questão do pessoal LGBTQIA+, que é a diversidade, que é uma coisa que a nossa empresa prega muito. Então, eu entendo que se realmente isso saia do papel e a gente trabalha efetivamente com uma geração nova que chegou agora para entender como que o pensamento dela funciona, junto com a experiência que nós temos, a bagagem que nós temos. Aí tem a minha visão de mulher, que eu tenho uma visão diferente da sua, que é homem, e aí tem um cara que é negro, e tem uma mulher que é ativista feminista e tal. Então, a gente soma os pensamentos e a gente se fortalece. Então, se a gente tirar do papel o que a gente, na realidade, coloca como política e coloca como teoria, eu acredito que a nossa empresa seria muito mais forte, e muito mais ágil, e muito mais digital e inovadora.
Boas contribuições, Regiane, sempre trazendo boas reflexões. Então, esse multigeracional que a Regiane falou, é interessante para a gente provocar justamente essa mentalidade digital, né, gente? O trabalho em equipe, o trabalho diversificado, a diversidade, né, isso tudo vai ajudar a gente a fomentar as melhorias que nós precisamos aqui entender em relação às competências digitais, né? Então, trabalhar isso também no dia a dia é essencial, né? A Fabiana colocou aqui, né? Mindset não tem a ver com idade exatamente. A gente precisa trabalhar essa mentalidade digital sendo uma mentalidade de crescimento, né? Então, o digital hoje é um movimento orgânico em alta expansão, em alto crescimento, que nós precisamos enxergar que precisamos estar inseridos nele, né? E aqui não é o espírito de competição de quem sabe mais, né, gente? Não é isso. Né? Talvez as gerações anteriores, né, tenham esse viés. Não, eu já sei, o jovem não sabe o que ele quer, o jovem começa com esses vieses, né? O jovem ali é muito novo, ele não tem experiência da vida. Então, vamos entender que nós não sabemos tudo, nós estamos aqui para aprender, nós somos aprendizes, né? Isso é muito interessante a gente trazer na nossa bagagem também. Alguém quer falar aí? Rômio, eu quero falar. Tem uma situação, até concordo com a Regiane, mas tem uma situação assim que é uma peculiaridade da Caixa, e eu já passei por uma situação parecida, que, por exemplo, no caso do próprio suporte aos tribunais, né? Que a gente já tem, que o suporte aos tribunais tem o Itaú, tem o Bradesco, tem o Banco do Brasil. Então, o que acontece? Tem sistemas que, inclusive, o SINGE, você trabalhou, né, nele, né, desenvolvimento do SINGE, e a gente tem questões de inovação. Porém, a Caixa, ela tem limitadores, que a gente tem limitadores de lei, de norma, que não deixam a gente ser tão inovadores, entendeu? Então, às vezes, a gente tem ideias fantásticas, porém, chega num determinado momento que a gente é bloqueado, entendeu? É igual aconteceu uma situação até interessante em relação ao SINGE. Chegou lá um colega novo, falou, cara, vamos abrir esse código aqui, entendeu? A UCSJT chegou para a gente e falou, não, e ainda por cima a gente procurou saber, porque a ideia realmente era boa. E foi verificar com o CSJT e falou, não, por força de lei, a Caixa Econômica não pode fazer isso, porque foi feito pelo CSJT juntamente com a Caixa. Então, a gente ficava bloqueado. Já em compensação, o Banco do Brasil, como é de economia mista, eles pegaram, fizeram assim, ficou algo totalmente... ficou assim, altamente avançado. Foi um salto quântico, só que é totalmente diferente. Então, quer dizer, às vezes a gente não pode fazer tanta inovação, né? Igual ao caso até a Fabiane falou assim, que a questão do mindset não tem a ver com a idade, é por causa disso, que às vezes também a gente fica bloqueado, né? Não que a gente não tenha inteligência e tudo, e não é inovador, mas a gente fica travado, tem essas travas de lei, né? De normas. Sim. Bem colocado também, tá, Fábio? Questão compliance também, que a gente tem normas, regras, enfim, né? Tudo isso também faz parte do modelo de inovação também. A gente, às vezes, tem algumas coisas que vai travar a gente, faz parte, pessoal. Então, assim, a gente também tem que entender em qual empresa nós estamos, até onde a gente pode ir. Mas vamos pensar para outros lados também, né? Vamos pensar que hoje nós temos uma área na Caixa, por exemplo, que é o Sandbox, né? Que é onde tem vários experimentos, que tem startups que estão chegando, ou seja, novos produtos, novos serviços. Então, isso também a gente está trabalhando frentes também de inovação. E inovação não é só fazer produto novo, né? Inovação é fazer melhoria do processo, é, de fato, fomentar esse movimento dentro da empresa que nós queremos melhorar, né? Que nós queremos ser protagonistas da empresa, né? Então, isso também faz parte em ser competentes digitais, tá? E aqui, trazendo números também para vocês, para nós. Olha como a tecnologia se comporta com relação ao futuro do trabalho também, de pessoas que precisam estar na tecnologia, e de novo, né? Estar na tecnologia não significa que você precisa ser um programador, que você precisa ser um especialista em inteligência artificial, que você tem que criar uma IA nova, não é nada disso. Nós temos vários processos e serviços, produtos dentro da tecnologia,
que precisam de profissionais de áreas, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Imagina que você, né, enxergando a medicina tem várias áreas, né? Várias especialidades. Da mesma forma, a tecnologia tem várias especialidades, pessoal, em que eu posso desenvolver as minhas competências digitais. E olha aqui para vocês verem esse número grande, né? Nós temos ali quase 800 mil vagas acumuladas hoje na área de tecnologia, ou seja, 100 pessoas. 100 pessoas para trabalhar de fato. Vocês podem ver LinkedIn, vários portais de trabalho hoje não conseguem recrutar pessoas. Por quê? A gente está formando menos pessoas do que oportunidades, ou seja, per capita que a gente tem ali 53 mil pessoas por ano em curso de tecnologia, informações, mestrado, doutorado, e nós temos um gap aí de quase 100 mil vagas ano que não são preenchidas. De novo, aqui trazendo para vocês em questão de oportunidade, né? Estar na tecnologia não é necessariamente eu trabalhar com desenvolvimento, programação, inteligência artificial, entre outras coisas. Tem várias áreas interessantes. Por exemplo, nós trouxe para vocês também, que é a segurança digital, né? Segurança cibernética. Ou seja, nós temos várias áreas dentro da tecnologia que precisam de profissionais futuros. Várias especialidades. Nós precisamos aqui, estamos carentes de profissionais. Então, despertando em vocês também o interesse, né, de que caso alguém queira fazer um reskilling, olha, eu quero sair da minha área, administração, contabilidade, direito, o que for, quero ir para a área de TI. Com certeza, tem muitas oportunidades e vagas aqui que não são preenchidas, pessoal. Isso é um retrato hoje da realidade aqui do Brasil, da Abrascom, tá? Que é a associação aqui de empresas de tecnologia e transformação digital, tá? E como a gente está falando de competências digitais, nós estamos aqui caminhando já para o fim da nossa apresentação. Quando eu estou falando de competências digitais, eu estou falando que é o quê, gente? É conhecimento, habilidade e atitude. É o famoso CHAR, eu acho que vocês devem conhecer o CHAR, né, que tem um resultado também. Competências digitais, então, tem a ver com o CHAR. É um conjunto integrado de conhecimento, de habilidade, atitudes, no meio, principalmente usando de forma eficaz as tecnologias e ferramentas digitais em diferentes contextos, seja na educação, seja no trabalho, seja na cidadania, seja para resolver problemas, na era digital da sociedade, da informação e do conhecimento. Então, esse é o grande conceito de competências digitais, pessoal. Então, e nós vamos falar também o que é esse conhecimento, né? O que é essa atitude, o que é essa habilidade que estão sempre falando, né? A gente vai falar um pouquinho disso também aqui para vocês, né? Mas antes disso, para alcançar, para desenvolver esse paradigma de competências digitais, a gente tem que entender que é mais que conhecimento técnico. Então, as competências digitais entraram com uma nova proficiência que está sendo solicitada pelo mercado de trabalho. Então, em vários cantos, né, se fala muito em competências digitais, né, seja no governo, seja em áreas fora, né, bancárias, enfim, outras áreas que não sejam só bancárias também, tem que se falar na educação, principalmente. Lá no cerne da educação, na Base Nacional Comum, por exemplo, se já fala em competências digitais, das crianças, né, os jovens já desenvolverem as competências digitais. Então, de fato, se tornou mais do que um conhecimento tecnológico. Surgiu a partir, principalmente, dessa exploração tecnológica da sociedade, da informação e do conhecimento. Então, as pessoas hoje estão lidando com TEDx, com as tecnologias de informação e comunicação digitais, né, mas elas não estão sabendo, né, como lidar com isso. Por quê? Porque as pessoas, né, principalmente os mais jovens, não são natos digitais. Eles são pessoas que lidam com tecnologia, mas não são pessoas que já nasceram sabendo a tecnologia. Eles manipulam tecnologia. Isso por si só não vai fazer elas desenvolverem competências digitais, pessoal. Então é importante a gente trazer isso para vocês também. Então, as competências digitais são desenvolvidas a partir do conhecimento, da habilidade e da atitude, tá? Ou seja, são as novas habilidades para o mundo conectado, né? E aí, o que é o CHAR, né? O CHAR é o saber teórico. O que é o saber teórico? É uma formação, uma graduação, um curso que eu fiz ali, então eu me aprofundo nesse saber teórico, né?
E a habilidade é realmente eu colocar em prática esse saber teórico. Não basta só você saber, né? O professor Delson ontem fez a provocação para vocês. E aí, vocês conseguiram aplicar o que vocês viram ontem na aula? É justamente isso. Não basta você apenas ter o conhecimento teórico. Ah, fiz, né, 2 anos de pós-graduação, 1 ano de formação técnica e não saber fazer. Ou seja, hands-on, né, mão na massa, colocar a mão na massa para transformar essa habilidade. E principalmente em ser, né, ter atitude para querer fazer. Então, o chá veio justamente para a gente enxergar como que nós desenvolvemos a competência. Então, a competência digital, ela é desenvolvida por esses 3, né, pontos essenciais do chá, que é conhecimento, saber o que fazer e por que você está fazendo. Tá? Por que eu faço uma consulta de SQL? Qual o resultado que eu quero entregar na consulta? Por que eu faço um prompt de IA? Por que eu faço, né, uma, né, jornada ou construo um software? Por que eu crio um serviço? Por que eu disponibilizo alguma informação? É esse o conhecimento que eu preciso saber, o que eu tenho que fazer e o porquê que eu faço, né? E a habilidade é saber como fazer, é colocar em prática esse conhecimento. Não deixar ele, né, não engavetar esse conhecimento. Então, para vocês terem ideia, trazendo aquele número lá atrás, né? Várias pessoas hoje formam na área de tecnologia, mas elas não colocam a habilidade dela em prática. Vão trabalhar em outras coisas. Não colocam em prática todo aquele esforço, todos aqueles 4 anos que fizeram, ou mais, estudaram na tecnologia. Ah, não quero mais tecnologia, quero outras áreas. Tudo bem. Todo mundo tem o direito de escolha, né? Dizendo assim. Mas, quando a gente está falando, principalmente de competências digitais, eu tenho que colocar essa técnica, essa prática mesmo do saber fazer. Não só apenas ter informação, não apenas saber o que fazer, nem o porquê fazer, mas saber fazer. E, por fim, ter a atitude de querer fazer. Então, a competência digital, ela se estabelece por esses três pontos essenciais, esse chá que eu gostaria que vocês levassem para vocês sobre isso, que vocês pensassem sobre isso na hora de vocês, principalmente fazer a autoavaliação, né? O que eu faço, eu sei fazer e eu quero fazer, né? Esses 3 pontos para vocês levarem, né, em tudo que vocês forem fazer. Então, as competências digitais, elas são desenvolvidas a partir desse chá que a gente vem estudando ao longo dos anos, né? E aí, para a gente provocar aqui uma provocaçãozinha, né, uma interação com vocês, queria que vocês apontassem aí o QR Code, né, do celular de vocês e dissessem para mim qual que é a importância das competências digitais, pessoal. Dá um minutinho para vocês fazerem, apontem aí. Daqui a pouco eu vou trazer o resultado. Me falem aí qual que é a importância das competências digitais, tudo que vocês viram até agora aqui na apresentação que a gente está conversando aqui, né, nessa aula. Qual que é a importância agora para vocês das competências digitais, pessoal? Vamos lá? Um minutinho aí. Todo mundo pegou o QR Code? Vamos respondendo aí, galera. Podem respondendo aí, vamos lá. Quero a interação de vocês. Em uma palavra, qual a importância das competências digitais? Vamos lá, gente. Tirei o QR Code aí, né? Estou compartilhando a tela errada, peraí. Estão vendo a tela? Estão, né? Aí, agora está certo.
Todo mundo respondeu? Podemos ver aqui como é que ficou a nossa nuvem de palavras. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Deixa eu colocar aqui para gente. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Caiu, peraí. Vocês estão vendo minha tela? Não, ainda não. Não, ainda não. Peraí. E agora? Agora sim. Então, olha só, gente. Empregabilidade, né? Por que vocês colocaram empregabilidade? O que vocês acham aí? Tudo que a gente está falando sobre competências digitais. Aprendizado, o pessoal colocou executivo. O que é empregabilidade? O que vocês acham aí? Quem colocou empregabilidade? Se puder falar. Aprimoramento profissional, né? Sobrevivência, atualidade, relacionamento, sobrevivência, né? Evolução pessoal, solucionar, relevância, futuro, essencial, fundamental, longevidade na carreira, está um passo à frente. Pode falar, Leandro. De empregabilidade também, e acredito que era uma situação assim, irreversível. Né? O simples fato de você colocar hoje para a gente aí um QR Code, cada um com seu celular e responder, isso talvez fosse uma coisa inimaginável há 5 anos ou 10 anos atrás. E a gente tem que estar convivendo com a tecnologia para manter o funcionamento mesmo, né, das coisas, do trabalho. Ninguém faz uma carteira de motorista hoje sem ROV. Né? Tem até uma crítica interessante sobre isso, né, das pessoas mais idosas que ainda não utilizam celular. Né? Eu fiz isso recentemente, como que elas estão tendo dificuldade de viver no mundo moderno. Então, eu acredito que a competência digital, ela passa gritantemente pela empregabilidade, ou vice-versa. Né? Seria a minha tese, é a forma que eu coloco. Muito bom, Leandro. Mais alguém, gente? Fique à vontade para compartilhar, pessoal. Ele colocou aqui evolução, atualidade, sobrevivência. Sobrevivência. Por que sobrevivência, gente? O que vocês acham que é sobrevivência? Podem falar aí, galera. Bom, como eu gosto de falar, então eu vou falar. Eu entendo que todas essas palavras têm muito valor, né? Tem tudo a ver com a importância, né, das competências, porque assim, eu coloquei solucionar, desbravar, porque eu acredito que as competências, elas servem de forma resolutiva,
né? Então, eu acredito que as nossas competências, elas devem ter uma visão intraempreendedora, aquela visão de fazer, de acontecer, de realizar, mesmo que nós tenhamos travas, descobrir caminhos como o sandbox, como o professor já explicou, entender quais as alternativas que a gente pode buscar, quais os caminhos, quais pessoas a gente tem que acessar, porque muitas coisas são tão simples que, às vezes, um movimento de algo da direita para a esquerda já pode trazer uma rentabilidade gigante para a Caixa. Então, eu acho que a gente que está na ponta, que está trabalhando na rede, que tem acesso com o cliente, que enxerga a dificuldade que eles têm nos aplicativos, porque nós somos praticamente o único banco que a pessoa precisa ir no banco resolver uma questão de aplicativo. Todos os aplicativos hoje de outros bancos são intuitivos, né? Você consegue puxar pelo e-mail, fazer uma nova senha, você consegue acessar seus dados, você não precisa ir até a agência, mas a Caixa faz com que as pessoas tenham isso no aplicativo. Óbvio que está vindo o Super App. Hoje de manhã a gente ouviu a live falando que terá os mini apps para dividir, porque a Caixa tem muitas áreas, tem muitos caminhos, tem muitas alternativas, que não caberia realmente tudo no Super App. Então, assim, a gente experimentar tudo aquilo de novo que acontece também, porque muita coisa, inclusive o cliente, ele vai nos pedir orientação que a gente também não sabe, porque hoje a Caixa literalmente está em movimento. Uma coisa que é hoje, amanhã é diferente. Tanto falo na plataforma, tanto falo nos aplicativos, porque todas as áreas estão em movimento para mudar e melhorar. Então, uma coisa que eu sabia onde era ontem, eu não sei mais. Então, por isso que é importante a gente se atualizar, interagir com o chat Caixa, interagir com o manual normativo, porque está tudo mudando o tempo todo. E quando a Caixa lançar algo, a gente experimentar. Como funcionário, vai lá no seu próprio aplicativo, usa a sua carteira digital, aproxima seu cartão, faz o teste e se der alguma coisa errado, sinaliza para a área responsável, olha, eu fiz um teste, no meu não deu certo, porque é essa interação que está faltando, sinalizar com os feedbacks o que está dando certo e o que está dando errado. Pelo menos é isso que eu penso. Muito bom, Regiane. Diga, Gilmara, falar. Boa noite, pessoal. Então, achei bem interessante essa fala da Regiane também. E, assim, as competências digitais, hoje, elas são essenciais, fundamentais, trazem empregabilidade, longevidade na carreira, sobrevivência. Quando a gente entende o propósito, entende que o uso delas vai nos auxiliar todos os dias. Ontem, na aula, o professor mostrou para a gente questões ali que todo mundo pode utilizar para a sua produtividade, né? Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor para a gente ter mais tempo para fazer outras coisas, né? Até para a qualidade de vida e tudo. E quando a gente vê uma fala que foi falada no começo aqui da aula, que a gente tem muita gente experiente, né, na Caixa, com muitos anos de experiência. Então, se a gente consegue aliar esse conhecimento que a gente tem, essa experiência, com o uso das ferramentas digitais, a gente vai muito longe. Por exemplo, um colega que está na agência, ou que está numa centralizadora, ou que está na matriz, onde ele estiver, se ele tiver o mínimo de conhecimento ali, de ferramenta, ele alia tudo que ele, toda a bagagem dele, e consegue melhorar os processos. E essa usabilidade que a gente tem, a facilidade que a gente tem de uso dessas ferramentas mais intuitivas e mais fáceis, assim, de utilizar, trazem uma gama de possibilidades. Então, hoje, tem muita coisa que a gente não depende mais só da TI, né, para fazer. A gente pode ter esse empreendedorismo que a Regiane trouxe, a gente tem esse protagonismo e autonomia de desenvolver ali ferramentas para auxiliar o nosso trabalho mesmo, assim, com mais autonomia, com esse desenvolvimento dessas competências. E eu vejo isso muito no dia a dia, na própria Caixa, né?
essa contribuição que eu queria trazer. Bom, Gilmara, muito bom mesmo. Pessoal, então é isso, né? As competências tornou essa melhor empregabilidade, melhor desenvolvimento pessoal, né? Essa evolução. Então, vamos imaginar a competência como uma evolução mesmo para todos nós a cada dia, né? Mas lembrando do nosso chazinho sempre, né? Conhecimento, da habilidade, da atitude, do querer fazer, né? Do querer inovar, do querer aprender, né? Então, por que a gente fala de competências digitais? Principalmente com a mudança cultural e organizacional da empresa, né? Cultura, processos, relações de trabalho, impacto na profissão e no trabalho, né? A automação, a digitalização dos processos, e as profissões realmente vão mudar, vão exigir novas habilidades, né? Essas vantagens também para a organização, porque você vai ter um capital intelectual mais produtivo, mais engajado, né? Com decisões mais assertivas, com inovação no cliente, com eficiência, né? E também esse aprendizado contínuo e colaborativo, né? Que a gente está falando, uma das competências essenciais é justamente o trabalho em equipe, essa cooperação, essa colaboração, na verdade, né? Então, esse sucesso digital depende realmente de tudo integrado. Então, perceba esses 4 pontos essenciais aqui, quando a gente está falando de competências digitais, tá? E aí, trazendo alguns dados, esses dados aqui não são tão legais para a gente, mas é algo que a gente gosta sempre de trazer, né? Porque a alfabetização digital no Brasil é algo que ainda preocupa muito a gente, né? Ou seja, às vezes a gente acha que a gente está numa era digital e no Brasil a gente, né, todo mundo hoje, né, internet, ontem eu estava vendo um dado que mais de 90% das pessoas têm internet, mas nós sofremos também com a alfabetização digital, ou seja, pessoal, os dados aqui dizem para a gente que 50% dos brasileiros precisam ser alfabetizados no Brasil, tá? Então, isso é um dado preocupante, que às vezes você está atendendo, a gente está construindo produtos, serviços digitais, mas a nossa base, as pessoas, elas não estão alfabetizadas digitalmente. O que está, né, alfabetizado digitalmente, diferente de letramento, né? Alfabetização, então, é a primeira base que a gente vai ter, né, de fazer uma compra online, de acessar arquivos, de mandar um e-mail, de discernir informações fakes ali, né, de evitar golpes, ou seja, hoje a dark web, né, os ataques cibernéticos crescem cada dia mais, né? As invasões, as fraudes estão crescendo cada vez mais, então isso traz para a gente uma preocupação muito grande, porque a gente está atendendo uma pessoa ali na agência ou um cliente interno, a gente acha que ele tem um nível de alfabetização digital muito grande, às vezes não tem. Então, a gente também precisa identificar e ter mecanismos de melhorar essa alfabetização com um patamar também de letramento, né? E evoluir o nível de competência digital é evoluir de alfabetização para letramento e, por que não, fluência digital, tá? Então, hoje, esse número é preocupante para a gente. E aqui, para a gente ir finalizando, pessoal, o que eu tenho feito aqui, principalmente na Caixa, né? Eu criei aqui uma comunidade, né, de competências digitais, né, para os profissionais do futuro, é uma comunidade que hoje tem mais de 11 mil pessoas engajadas, mais de 1.000 pessoas interessadas em workshops, em apresentações, né, então, mesclando tudo isso, né, publiquei também um artigo lá na Caixa, teve mais de 3.300 pessoas engajadas, visualizações, pessoas me perguntando como é que faz para desenvolver competências digitais, e a resposta que eu tenho feito para isso, hoje eu estou envolvendo mais de 5 vice-presidentes na Caixa hoje para a gente fazer workshops de competências digitais, engajando liderança, todo o público da Caixa. Então, é o movimento que eu tenho feito hoje aqui para poder impulsionar o desenvolvimento dessas competências digitais, tá? E aí eu fico à disposição de vocês, tá? Para o que vocês precisarem em relação a competências digitais, apresentações, enfim, aqui agora também, né, com a Velox Liderança também, a gente está fazendo uma parceria muito grande também, eu como professor aqui também, para a gente incluir também as competências digitais no nosso programa aqui de pós-graduação, né, o professor Edelso vai falar mais à frente, então, tudo isso que faz parte dessa comunidade. Então, a gente precisa realmente engajar, ter movimentos, ter formação, capacitação das pessoas nesse movimento de competências digitais, tá? E o resultado do meu trabalho, o resultado da minha tese, inclusive de doutorado, foi a criação desse framework de competências digitais, onde eu escolhi 10 competências
que são essenciais para os profissionais do futuro. Então, são essas 10 competências eu escolhi, né? Inteligência artificial, comunicação digital, gestão de projetos digitais, colaboração digital, produtividade digital, análise de dados, gestão da informação, ética e responsabilidade digital, pensamento computacional, segurança da informação e tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, esse aqui foi o resultado do meu doutorado, né? Inclusive foi 2 anos de pesquisa aí custeado pela Caixa, né? A Caixa é um grande investidor também aqui na minha formação. Agradeço muito. Então, é uma forma também que eu estou devolvendo para a empresa esse aprendizado, essa construção e o desenvolvimento também das pessoas, tá? Então, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. E para finalizar minha apresentação aqui, eu quero deixar uma frase aqui do Alvin Toffler, que ela é muito essencial para a gente aqui finalizar a nossa aula, que ele vai dizer que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Então, isso é o grande motivador da gente desenvolver competências digitais, é justamente eu estar sempre me colocando como aprendiz, buscar me desenvolver o meu autoconhecimento, minha autoavaliação, para que eu me torne um profissional relevante, né, como a gente coloquei no início, um profissional relevante para seja a Caixa, seja outra empresa que eu estiver trabalhando, seja para minha vida pessoal também, que eu continuo sendo profissional. A gente não tem vida pessoal e profissional, nós temos uma vida só. Isso faz parte da gente, né? Então é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado aí, professor Edelso, pela oportunidade. Aí, se vocês quiserem me adicionar nas redes, tem um QR Code também aqui do meu LinkedIn, meu e-mail. Pessoal, muito obrigado aí. Quem quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Então é isso. Obrigado pela oportunidade. Mari levantou a mão, Romulo. Mari? Obrigada, Sanderson. Eu queria fazer uma pergunta. Ontem eu não tive a possibilidade de assistir, né, esse evento. Vocês vão disponibilizar a gravação para a gente? Vamos, já está disponibilizado, tá? Tá na página do MBA. Ah, tá bom. Já está lá. Obrigada. Tá bom? Obrigada. E avisar o final parabéns, da aula aqui. Parabéns, pessoal. Valeu. Pessoal, muito obrigado a todos. Romeu, show de bola a sua aula. Parabéns. Tá muito boa. Acho que ficou para a gente aqui uma grande reflexão, né? Ontem nós aprendemos ferramentas, mas hoje, né, clareou. Ferramentas é parte do processo. Sim. Né? Então, o conhecimento, a habilidade, desenvolver a competência, a ferramenta é somente algo que vai acontecer naturalmente, né? Porque como trouxe, né? Alfabetização, letramento. Então, se eu sou alfabetizado, se eu sei ler, qualquer coisa eu aprendo a ler. Né? Então, se eu tenho o letramento, a alfabetização digital, o que aparecer, apesar de um pouquinho mais difícil aqui, um pouquinho mais difícil ali, mas eu vou saber tá contornando e tá me envolvendo. Ok? Pessoal, pensando nisso, tá? E lembrando, acabei de colocar no grupo aqui, tá? A nossa aula de introdução à IA, como eu falei, ela é parte do MBA, mas para vocês, por vocês terem ficado aqui até agora, muito obrigado. Para a gente é um prazer ter vocês aqui. Ela vai estar gratuita para todo mundo, tá? Não deu nem para sentir o tempo passar, viu? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso mesmo. O Romeu, eu sou até suspeito de falar que o Romeu é um mestre. Assim, eu tive a oportunidade, assim, eu falo que é uma grande honra ter trabalhado com o Romeu, que ele é fora da curva, é um ser humano, assim, que sinceramente, a gente fica muito feliz de tê-lo, né, no meio da humanidade. Ele é fantástico. Obrigado, Fábio, obrigado. Deu para ver aí. Deve ser, então, um aperitivo da qualidade das nossas aulas, como é que vai ser, né, gente? Também não vamos... Me ajude, né? Mas vamos lá, independentemente de qualquer coisa, tá? É um presente para vocês, nós. Primeiro módulo, tá? Vai ter certificado, vai ser bem bacana. E, como eu falei, como ele é um módulo introdutório, a nossa ideia é preparar vocês para uma ferramenta, né? Não tem como ser competências digitais como fez hoje. Mas
Vocês vão sair de lá sabendo muito de Copilot. O que a gente fez ontem, que com certeza já ajudou a vida de várias pessoas, vocês vão sair de lá sabendo muito, muito, muito mais. O professor Diego é muito bom, tá? E de verdade, galera, depois que eu comecei a usar o Copilot, eu sou um cara que eu tinha muito preconceito com relação a ele. Depois que eu comecei a usar, minha vida é bem mais tranquila no dia a dia. Eu tenho muito mais tempo para outras coisas, entendeu? Então, sucesso a todos. Não se esqueçam, tá? Se vocês querem dar o próximo passo, querem continuar, matriculem-se lá na aula, na primeira aula. Como eu falei, não é de graça, não tem nada a ver com o MBA. MBA depois, se quiser continuar, continue. Nosso objetivo aqui na Velox, quem é nosso aluno sabe, é ter a galera aqui mais engajada possível e feliz e aprendendo hoje para aplicar amanhã no dia a dia, tá? Muito, muito obrigado a todos. Rômulo, meu amigo, muito obrigado, parabéns. Parabéns a todos que ficaram aqui até agora. Obrigada, professores. Foi incrível a aula. Obrigada. Obrigado, Valeu, gente. valeu. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.